Muito boa noite, amigos. Boa noite a todos. Vamos aqui nesta noite compartilhar a santa e poderosa palavra do Senhor, a palavra de Deus. Estou aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, nessas sequências que estamos dando da mensagem da palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 11, para mim, quer dizer, toda a Bíblia ela é perfeita, toda a palavra de Deus ela é maravilhosa. Mas quando se fala da galeria da fé, Hebreus capítulo 11 é maravilhoso, irmãos. Esse escritor aos Hebreus, ele resumiu resumidamente os homens que alcançaram testemunho por causa da fé. Eles alcançaram testemunho, irmãos. Eles não alcançaram todas as promessas, porque tem aí um evangelho, um charlatanismo de evangelho que diz aí que crente que tem promessa não morre. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus, ele cumpriu essas promessas nas suas gerações. Ele fez a promessa, mas Deus cumpriu as suas promessas nas suas gerações. Eles alcançaram grandes testemunhos diante do Senhor e diante dos homens. Então, este capítulo aqui é maravilhoso, irmãos. Então esses homens, eles obteram muitas bênçãos, muitas coisas que eles conquistaram, que foi pela fé. Por algo que diante dos olhos humanos é impossível isso fazer o que esses homens fizeram, né? Então diz assim, primeiro versículo diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Tá vendo aqui, irmãos? Eles alcançaram bom testemunho, tanto diante dos homens, tanto também como diante de Deus. Deus honrou ele, Deus abençoou eles pela fé, porque creu naquilo que o Senhor prometeu para eles. Mas eles receberam a promessa, mas nem tudo ele foi se cumprido em vida, cumpriu nas suas gerações. Versículo 3: pela fé entendemos que o mundo e foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o invisível foi feito o que se vê, né? Então nós cremos pela palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que ela é a palavra viva, que segundo Gênesis, que tudo que Deus criou foi feito pela sua palavra. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando a Deus testemunho das suas ofertas. Por meio delas, depois de morto, ainda fala. Então aqui fala que Abel alcançou testemunho de fidelidade, de fé ao Senhor, alcançou um bom testemunho diante de Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado por Deus, e transladada, pois antes da sua transladação alcançou um testemunho de que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador dos que buscam. Versículo 7: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, e sendo temente a Deus, preparou a arca para a salvação por sua casa, o qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Irmãos, quando eu olho para este homem chamado Noé, que homem, irmão, que perante a sociedade naquela época, perante aquele mundo em que ele viveu, isso era loucura. Até então que Jesus ele faz a citação de Noé,
Assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias quando o Filho do Homem vier. E o interessante é que Jesus disse assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Um homem que Deus falou com ele, que ele preparasse uma arca, porque viria o dilúvio. Aí agora aqui vai falar do patriarca Abraão. Também foi um homem muito corajoso, que segundo as escrituras diz que Deus o chamou, falou para ele sair do meio da sua parentela, e alcançou um testemunho de fé diante dos homens e também diante de Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, o qual Deus, o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber filhos, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Então, quando se fala de Abraão, irmão, que maravilha, que homem, que o Senhor chama ele para ir peregrinar numa terra estranha e fez uma promessa de uma nação muito grande. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 12. Pelo que também de esse, sem vitalidade, descenderam-se também em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Versículo 13, olha que coisa maravilhosa, irmão, do versículo 13. O Senhor, ele fez a promessa para esses homens, mas eles alcançaram testemunhos diante de Deus. Eles alcançaram grandes testemunhos diante de Deus. Mas em tudo que o Senhor prometeu, irmãos, eles morreram, mas não alcançaram todas as promessas. Sim, as suas descendências receberam essa promessa, porque o versículo 13 assim, olha, todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram de longe e saudaram e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora que se dizia tais coisas, claramente mostram os que buscam a sua própria pátria. E na verdade lembraram-se daquele aonde havia saído. Teriam oportunidade de voltar. Agora, porém, estejam uma pátria melhor, isso a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, para ser chamado o seu Deus, pois lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser aprovado, ofereceu Isaque, que havia recebido a promessa, ofereceu o seu unigênito. Olha, irmãos, que coisa interessante. Com o exemplo disso foi Moisés. Moisés recebeu do Senhor que daria uma terra que manava leite e mel. Moisés, ele recebeu essa promessa, mas ele colocou os pés nessa terra prometida? Não colocou, irmãos. Quem colocou? As suas gerações. A Moisés viu de longe, mas Moisés, ele conquistou o quê? As mansões celestiais. Versículo 18, embora Deus não tivesse dito que Isaque seria chamado a descendência, Abraão julgou que Deus era poderoso para até entre os mortos ressuscitasse. Daí também em figura recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó, Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos. E José adorou a Deus, apoiando sobre as extremidades do seu bordão. Versículo 22. Pela fé José, próximo da morte, fez
a nação da saída dos filhos de Israel do Egito, deu instrução acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido dos seus pais durante 3 meses, porque viram o menino era formoso e não temeram-se ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo um homem, recusou a ser chamado filho de Faraó. Escondeu antes ao ser maltratado com o povo de Deus. Algum tempo ter alegria do pecado. Teve por maior riqueza o desprezo de Cristo e os tesouros do Egito, que tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temente a ira do rei, ficou firme que viu aquele que é invisível. Sim, irmãos, nós podemos ver aqui esses homens que conquistaram testemunhos diante de Deus, diante do Senhor, porque eles foram obedientes à sua voz, obedientes à sua palavra. Irmãos, o apóstolo Tiago vai dizer que nós não devemos ser só ouvintes, não só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Jesus, quando ele conta ali a parábola daqueles que ouvem a sua palavra e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha, que edificou sobre a rocha. Vem o vento, vem as tempestades, e aquele que edifica sobre areia. Então, você não seja só ouvinte, mas seja praticante da santa palavra de Deus. Versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e por terra seca, quando porém os egípcios tentaram trazer e se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois os rodeados por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, tendo escolhido em paz os espias, percebeu os incrédulos. O mais direi certamente, não falará o tempo para falar de Gideão e Baraque, Sansão, Jétife e de Davi, e de Samuel e dos profetas, dos que pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Apagaram-se a força do fogo, secaram-se o fio da espada, e da fraqueza tiraram força. Tomaram-se os poderes da batalha e puseram à fuga o exército estrangeiro. Mulheres que receberam pela ressurreição dos mortos, umas foram torturadas e não aceitaram o seu livramento para alcançar o superior da ressurreição. Outros experimentaram zombarias e açoites, até lágrimas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles e de ovelhas e de cabras, necessitados e aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Pelos desertos e montes e pelas cavernas da terra, todos estes, embora tendo recebido um bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior ao nosso espírito, para que, para eles, sem nós, fôssemos aperfeiçoados. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, que fala a respeito destes homens que foram tratados o mundo os tratou como lixos.
O mundo tratou como pessoas insignificantes, mas a Bíblia vai dizer que eles alcançaram testemunhos diante de Deus, diante dos homens. O nome do Senhor foi glorificado através da vida deles. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma ótima noite abençoada.